Boa noite, meus irmãos. Que alegria estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de nosso Mestre Jesus, nossos irmãos que aqui estão, encarnados e desencarnados, aos irmãos que estão nos assistindo nesse momento e os irmãos que nos assistirão depois, né? Que Deus abençoe a todos em mais esta oportunidade. E que possamos juntos, neste grande aprendizado chamado vida, estarmos aprendendo com o Mestre, que é o nosso exemplo, a sermos cada dia, nem que seja um pouquinho melhor. Então, que possamos aproveitar este momento, que possamos assim, na nossa prece, que eu convido a todos, para assim fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, a nossa mente, da tribulação do dia, e que possamos juntos imaginar o nosso Mestre Jesus a se aproximar de cada um de nós, estendendo os seus braços, nos acalentando, Senhor, em seu abraço. E vamos nos sentindo assim envolvidos na paz, no amor que Jesus emana para todos nós. Nós que muitas vezes nos encontramos cansados do dia a dia, das lutas, das preocupações, e vamos nos sentindo assim amparados e fortalecidos no corpo e na alma, para que possamos, Senhor, sermos assim dignos de ser chamados assim cristãos. Aquele, Senhor, que acredita em Jesus, mas que também coloca em prática os seus ensinamentos e as obras. Então, que juntos possamos aprender neste instante, através das palavras, dos ensinamentos de Jesus, do exemplo de vida e bondade que Jesus deu e nos deixou a todos nós. E para assim iniciarmos, é que elevamos, Senhor, a prece que nosso Mestre nos ensinou, assim dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Estava eu pensando na palestra deste dia. E aí, eu olhei na folhinha e percebi que faltam um mês para a chegada, da comemoração do nascimento do nosso Mestre Jesus. E em meio a tantos acontecimentos, em meio que está acontecendo não só no Brasil, mas em todo o mundo, onde pela tecnologia tudo chega muito rápido e tudo se espalha muito rápido, não é mesmo? Então, eu pensei, meu Deus, onde está Jesus? E hoje, até mesmo por intuição, recebi, pelo Face, uma pessoa que disse assim:
Poxa, parece que esse Natal não está igual aos outros. Sinto falta de Jesus. Talvez por tudo isso que esteja acontecendo. É um momento de alegria que nós estamos na Copa? É um momento de alegria. É feliz de estar vendo, né, o nosso Brasil jogando, sim, é uma honra, mas o principal para nós que frequentamos uma casa religiosa, o nosso grupo aqui, que carinhosamente chamamos de GEAF, onde está, né, Jesus em meio a tudo isso, a esse turbilhão de acontecimentos? Às vezes, quando nós nos pegamos assistindo a TV, ou vendo os comentários na internet, e vemos tantas coisas acontecendo, e fala: Senhor, cadê Deus, cadê Jesus? Em meio a tantos acontecimentos. Mas aí eu pergunto, onde está nós que também podemos fazer uma prece, rogar o amparo, ir à casa religiosa? Porque depois da pandemia e tudo agora online, as pessoas acham que tudo é online. A palestra online, o passe online, vibrações online, mas nada, meus irmãos, nada se compara a nós estarmos aqui no momento da prece, nós elevarmos o pensamento àquela pessoa que nos pediu, aquela pessoa que está sofrendo, aquele familiar que está necessitado. É um momento que nós estamos conversando com Deus, conversando com Jesus, não é mesmo? E às vezes no nosso dia a dia, vamos falar, né, a verdade. Muitas vezes, antes de dormir, começamos a fazer o Pai Nosso e não sabemos como termina. Caímos no sono porque estamos cansados de tanto correr. Eu falo que o dia, né, não dá mais, é pouco para fazermos tudo, mas espere. Não temos tempo para Deus, para Jesus, então é algo que nos precisa chamar a atenção. Então nossa palestra de hoje é o encontro com Jesus. Desde que Jesus aqui esteve na terra, e desde a sua infância e até mesmo a sua fase adulta, Jesus tocou tantos corações, tantos que por sua palavra, pelo seu amor, pelos seus ensinamentos, se transformou. E se nós pegarmos, né, no Novo Testamento, sabe qual foi o primeiro encontro e as transformações que houve? Foi com os discípulos. O primeiro deles. Pedro, ele era um pescador, jogava redes ao mar. E Jesus, ao se deparar com ele, disse: não queres ser pescadores de almas? Então Pedro sentiu no coração que devia seguir Jesus e largou as suas redes para se tornar pescador de almas. E Mateus era cobrador de impostos, mas foi ao encontro de Jesus que ele foi tocado em seu coração. Abandonou tudo para que pudesse entregar a sua vida a Jesus. E assim, meus irmãos, quantos mais se encontraram com Jesus? Podemos dar o exemplo
de Zaqueu? Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos, um homem de estatura baixa, mas foi saber que Jesus iria passar por Jericó, pela estrada de Jericó, que ele correu. Queria ver quem era Jesus. Sentiu a necessidade, mas de estatura baixa, subiu a árvore. E foi quando ele se assustou, porque Jesus parou perto e disse: desça, Zaqueu, porque hoje irei pernoitar em sua casa. E ao ouvir Jesus, aquele homem velho se transformou. Aquele encontro fez com que fosse tocado em seu coração. E ele assim mudou completamente. Podemos também dar o exemplo de Maria Madalena? Sim. Maria Madalena, meretriz, mas sabia que aquilo não preenchia o seu coração, não preenchia a sua alma. Ela sentia sede de amor, mas não o amor dos homens, um amor sublime. E foi quando ela teve coragem, ao anoitecer, de ir ao encontro de Jesus, na casa de Simão Pedro. Mesmo envergonhada por causa de sua posição, ela foi recebida com todo amor e carinho e respeito de nosso Mestre Jesus. E desde então, ela transformou a sua vida. Deixou tudo o que fazia e transformou aquele sentimento de amor sublime para os necessitados, para os aflitos, para os doentes. Podemos também dar o exemplo de Joana de Cusa, uma mulher que na época, bem casada, com servos, mas seu marido, porém, não compreendia e não entendia Jesus. E ela pensou até em abandonar o marido para que pudesse seguir Jesus, e Jesus, na sua sabedoria, disse: não, pois o vosso companheiro necessita mais do teu amor, necessita mais do teu amparo. E ela assim ficou, perdeu tudo que tinha, mas jamais abandonou o Mestre Jesus. Mesmo quando os cristãos foram às arenas, aos circos romanos, entregues ali para ser muitas vezes jogado às feras ou queimado, lá estava Joana junto com seu filho. E aí o seu algoz disse: abjura Jesus, e assim será solta. E seu filho olhava para ela e disse: mãe, abjura por mim, mãe, que sou seu filho. E ela olhou e disse: meu filho, cala-te, porque não sabes o que diz. Então seu algoz olhou para ela e disse: seu mestre só te ensinou a morrer? Não, o mestre também me ensinou a te amar. E aí, podemos também pegar o exemplo de Saulo de Tarso. Saulo, que era altivez, que perseguia os cristãos para prender e muito mais. Estava ele na estrada de Damasco, para que pudesse lá aprisionar
muitos cristãos que ali estavam. Mas eis que no meio da estrada de Damasco, ele se depara com uma luz tão forte, que ele cai do cavalo e escuta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: mas quem é vós? Sou eu, Jesus, aquele a quem está a perseguir. E desde então, a este encontro, em que ele passou por alguns dias sem enxergar, aprendendo com os irmãos, com os discípulos, quem era Jesus. E que realmente Jesus era o Salvador. E então ele se transformou neste encontro. E desde então, ele se despiu daquele homem velho e com toda a humildade seguiu o seu caminho a falar de Jesus, a ensinar sobre Jesus, principalmente para os gentios que não compreendiam e não aceitavam Jesus. Então, Saulo foi compreendido por todos? Não. Foi entendido por todos? Não. Foi apedrejado. Mas ele sabia o que ele realmente estava fazendo. Era o certo. Porque ele estava a trabalhar em nome de Jesus. E aí, meus irmãos, nós podemos pegar também o exemplo de nossa irmã Madre Teresa de Calcutá, que na Índia viu a necessidade quando ela estava a andar pelas ruas e vendo a pobreza. Não era pobreza, era a miséria daqueles que ali estavam. E de repente, ao entrar num trem, um homem se aproxima dela, estende a mão e diz: tenho fome, tenho sede. E ela diz que naquele momento era como se Deus falasse com ela. Então, ela resolveu auxiliar, ajudar aqueles necessitados, os doentes, que muitas vezes ali estavam esquecidos. E ela ergueu mais de 400 casas de auxílio em nome de Jesus. E mesmo diante dos enfermos que ali estavam, postulentos, ela cuidava, ela, das suas aflições, das suas dores, das suas feridas. E então lhe perguntaram: não tens medo de ficar doente também? E ela respondeu: ah, não, porque aqui tem água e sabão, e tem muito amor. Então, ela entregou a sua vida em auxílio dos irmãos necessitados. E podemos também colocar nosso irmão Chico Xavier. Nosso irmão que desde pequeno sofreu tanto, perdeu a mãe, foi criado por sua madrinha que o castigava severamente. E desde pequeno, sofrendo. E sua mãe dizia: Chico, você é forte, Chico. Você consegue. Você precisa se fortalecer, Chico. Como a dizer: olha, a vossa missão será grande.
E desde pequenino assim cresceu nosso Chico e dedicou a sua vida inteira a escrever cartas para as mães que perderam os seus filhos, entes queridos e amados. E ele ali escrevia cartas para acalentar e mostrar para aqueles corações que a morte não existia. Era apenas uma passagem e que seu filho, seu ente querido e amado, continuava vivo e continuava amando. Então, meus irmãos, todos aqueles que mesmo que não tiveram contato pessoalmente com Jesus, mas que são tocados pelo Cristo, se transformam, se modificam. E eu vos pergunto, meus irmãos, vós já fostes assim tocados? Já tivestes assim o vosso encontro com o nosso Mestre Jesus? Ao ponto de dizer, antigamente eu era assim, não tinha compreensão, não conseguia ver a dor alheia, mas agora já me sinto uma outra pessoa. Já fez a separação daquele homem velho para um novo homem junto a Jesus. Às vezes, pequenas coisas que fazemos, meus irmãos, mas é tão grande para aquele que está precisando. Nada se paga aquilo que nós podemos auxiliar, e aqueles irmãos dizem, Deus lhe pague. Não tem riqueza nenhuma que se compare a isso, a essa bênção de amor. E eu gostaria de falar, de contar, na verdade, uma história verídica de nosso irmão Eurípides Barçanufo. Os irmãos já ouviram falar de Eurípides Barçanufo? Já ouviram? Já? Então, Eurípides Barçanufo, vou fazer um pequeno resumo, porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo talvez não tenham ouvido falar. Eurípides Barçanufo nasceu em 1880, em Minas Gerais, em Sacramento. No decorrer de sua vida, ele foi educador, político, jornalista e espírita convicto, médium, principalmente médium de desdobramento, e auxiliou muito através da mediunidade. Mas ele fez mais que isso. Ele fundou a farmácia espírita de homeopatia para auxiliar os irmãos que não tinham condições financeiras de comprar remédios. E como educador, ele também abriu um colégio chamado Colégio Allan Kardec, que oferecia educação gratuita às crianças e órfãos. Desde moço, ele sentia que ele veio para uma missão e que a missão dele era ajudar as pessoas necessitadas, ajudar através da mediunidade também. E aí, Eurípides, como um trabalhador, em uma noite, adormeceu e ele se viu liberto do corpo físico e espírito. E aí, ele se viu flutuando. E
chegou num lugar tão bonito. Um campo esverdeado, flores que ele jamais viu, mas que tinha um perfume, um aroma que se espalhava pelo ar. E ele ficou ali embevecido com tanta beleza que ali se encontrava naquela natureza. E foi então que ele viu um homem que ali se encontrava distante. Então ele resolveu ir em sua direção. E cada vez que ele chegava e se aproximava, ele percebia que daquele homem refletia uma luz. E foi quando ele parou. Suas pernas estavam trêmulas. E ele pensou, não é possível. É Jesus. É isso mesmo? E aí ele não conseguiu nem dar mais um passo para frente e nem para trás. Mas ele percebeu que Jesus estava triste e chorando. E ele também. Mas o choro dele era de alegria, porque ele mal podia acreditar que naquele instante ele estava no encontro com Jesus. Mas Jesus parecia tão entristecido. Então ele ousou a perguntar: Senhor, por que choras? Mas Jesus nada respondeu. Então ele perguntou novamente: Senhor, acaso choras por aqueles que não acreditam em vós? Por aqueles, Senhor, que não estás perto de vós e não o compreende? E Jesus levantou a cabeça e disse: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amar e devemos respeitar. Choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Neste momento, Eurípides levou um choque. E ele foi distanciando, até que ele acordou em seu corpo físico, acordando daquele sonho que na verdade era real. E ele sentiu-se tão pequenino, que pensou: o que posso fazer para ajudar? O que posso fazer para que Jesus possa não ficar assim entristecido? Então ele trabalhou mais e mais como educador. Ele começou a ver aquelas crianças como seus filhos. E os doentes e os enfermos como seu pai e sua mãe. E desde então, trabalhou incessantemente, porque ele ainda desencarnou ainda muito jovem, aos 38 anos. Mas nesses 38 anos, ele dedicou toda a sua vida em levar o Evangelho, em ajudar os seus irmãos. Então, vos pergunto mais uma vez: já tivemos este encontro com Jesus? Talvez não em sonho, mas às vezes numa necessidade, às vezes num sofrimento que muitas vezes
nos ajoelhamos e rogamos: Senhor, tendes misericórdia. Ampara, Senhor, aos meus irmãos. Ampara esse ente querido que está sofrendo. Ampara, Senhor, a todos. E com certeza, meus irmãos, nós já tivemos este encontro, porque senão não estaríamos aqui. É sinal que já estamos evoluindo, já estamos conseguindo entender e compreender melhor Jesus. E mais do que isto, colocar em prática. Porque a fé sem obras é morta. Então é necessário que acreditemos, é necessário que falemos de Jesus. Mas também é necessário que façamos a nossa parte de auxiliar, de entender e compreender os necessitados. Então, já que estamos próximos ao Natal, o que poderíamos então oferecer ao nosso Mestre Jesus? Pois Ele, nosso Mestre, só pediu que nós amássemos uns aos outros, que nós apenas amássemos uns aos outros. E o nosso irmão Chico, ele ainda comenta: Jesus não pediu que nós fizéssemos sacrifícios, não pediu que nós subíssemos ao monte do Everest, mas ele pediu que apenas amássemos uns aos outros. Então, que possamos oferecer para Jesus esse amor aos nossos irmãos pequeninos. Assim não disse Jesus: vinde a mim, os pequeninos. E os pequeninos são todos os necessitados. Então, que possamos, nestes 30 dias decorrentes até chegar o Natal, pensarmos em Jesus, vivenciarmos Jesus e ajudarmos aos nossos irmãos. Então, meus irmãos, é um convite ao encontro com o nosso Mestre Jesus. Uma boa noite, meus irmãos. E assim, que neste momento que estamos a falar com Deus, com o nosso Mestre Jesus, que sabeis das nossas dores, das nossas aflições, daquilo que ainda, Senhor, temos receio e medo, que neste momento possamos entregar as nossas dores e as nossas aflições ao nosso Mestre Jesus. E que possamos nos sentir fortalecidos para assim, Senhor, prosseguirmos em nossa jornada de aprendizado sobre a terra. Senhor, vos pedimos, não deixe, Senhor, que a incompreensão, não deixe, Senhor, que a revolta nos tome o coração e a alma, mas que nós possamos saber compreender e perdoar. Que possamos, Senhor, levar a sua palavra de bom ânimo a todos aqueles que necessitam. Senhor, nos fortaleça em nossa fé para conseguirmos, Senhor, aprender convosco
a sermos melhores, a sermos dignos, Senhor, de ser chamado de cristãos. Ampara, Senhor, a toda a humanidade, de todos os povos, de todas as nações. Aqueles, Senhor, que ainda se encontram em meio às guerras, aos conflitos, às dores, às perdas. E por aqueles, Senhor, que ainda se encontram padecendo e deixando o corpo por causa da falta do alimento que vos sacia a fome do corpo. Ampara, Senhor, a todos os doentes, aqueles que se encontram nos hospitais e aqueles também que se encontram nos lares. Senhor, que em sua misericórdia vos pedimos por todos. Vos pedimos também por todos que estão no livro de vibração, que pedem, Senhor, e que rogam o teu amparo, o teu amor e a tua proteção. E vos pedimos, Senhor, por todos aqueles que têm como missão de direcionar, de governar o seu povo, a sua nação, que eles possam ser tocados em sua alma, para que eles possam fazer o que for melhor para o seu povo e para a sua nação. Ampara, Senhor, também aos nossos lares e a todos os lares, e principalmente aqueles que nem sequer têm um lar, mas que fazem de barracas, de pontes, de pontilhões, o seu pequenino lar. E ampara, Senhor, a todos os nossos familiares que lá estão, aqueles familiares que estão perto, aqueles familiares que já se encontram no plano espiritual, mas que recebam o nosso afeto, o nosso carinho, o nosso amor, que chega a todos a estes corações. E enfim, Senhor, nós pedimos por todos nós, Senhor, nos auxilia, nos fortaleça, Senhor, diante das dificuldades. Não deixe, Senhor, que venhamos a desistir da vida, porque a vida é o dom divino que Deus ofertou a todos nós. E que através da fé, do amor e do trabalho, é que nós estaremos nos fortalecendo e passando assim pelas dificuldades da vida, sempre com vosso amparo, sempre com a vossa proteção. E assim, meus irmãos, é que encerramos, e peço aos irmãos que orem comigo o Pai Nosso. E neste Pai Nosso podemos, Senhor, todos nós, a rogar por todos nossos irmãos, aqueles que conhecemos, aqueles que estão necessitando, para que eles também recebam este amor através da oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que possamos, Senhor, levar um pouco da paz, do amor de Jesus em nossos corações. Aos irmãos que também estão nos assistindo, aqueles que também vão ver depois. Que Deus e Jesus amparem
que Ele possa, Senhor, auxiliar a todos os corações. Uma boa noite, meus irmãos.